O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi palco de um ato público pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União. O evento reuniu cerca de 120 entidades da sociedade civil na sede da Ordem em Brasília. No final do ato público foi aprovado um manifesto das entidades reivindicando a imediata revisão da dívida, que hoje atinge cerca de 400 bilhões de reais, um nível considerado insustentável pelos federados e que acaba prejudicando direitos fundamentais da população. O auditório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ficou cheio. Representantes de 120 entidades da sociedade civil participaram do ato público. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que este ato público simbolize o grito da nação brasileira, a voz do cidadão deste país, no sentido de que vivemos em uma federação, de que o pacto federativo há de ser respeitado e de que o princípio constitucional da diminuição das desigualdades regionais há de ser cumprido. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, afirmou em seu discurso que a mudança e a repactuação da dívida é medida urgente e necessária para o país. Sem dúvida alguma, uma repactuação desta dívida é medida que impera, é medida urgente e necessária ao nosso país. Nós temos um Estado que possui uma só finalidade: trazer segurança, paz, felicidade, trazer o progresso individual de cada brasileiro. E esse Estado é composto por entes federados. Não há justificativa plausível para um comportamento diferente ou distinto do olhar aos estados e municípios como se não fossem entes que compõem, com a União, uma só nação, uma só federação. Os senadores Aécio Neves e Ana Amélia também defenderam a renegociação das dívidas e fizeram duras críticas à situação hoje vivida por estados e municípios. Eu acredito que não há hoje razão maior para alguma das mais graves mazelas por que passa o país que não venha dessa absurda e perversa concentração de receitas nas mãos da União. E a renegociação da dívida dos estados se insere numa discussão que eu considero ainda mais ampla, onde outros temas também poderiam, de forma coordenada, estarem sendo tratados. Então, ao mesmo tempo em que crescem as receitas nas mãos da União, diminui a participação da União em áreas essenciais à vida do cidadão. Portanto, esse ato tem o simbolismo de acontecer na sede do OAB, com a credibilidade, com a história que essa entidade carrega, e eu já me dispunha pessoalmente ao presidente Marcos Vinícius para que nós possamos ter uma interlocução cada vez mais próxima com o Congresso Nacional. Questões relacionadas a esse endividamento com a União, que concentra 60% de tudo que é arrecadado no país. Os estados, pouco mais de 20%, e os municípios, entre 13% e 15%. Esta situação não pode continuar do jeito que está, sob pena de termos uma federação absolutamente fragilizada, violentada no seu espírito de convivência fraterna com os demais entes federativos. Os gaúchos querem ajudar a OAB Nacional e o país a rever essa trágica circunstância de termos uma federação tão desequilibrada, com a União concentrando tanto poder financeiro, estados e municípios cada vez mais empobrecidos. Os critérios e normas usados pela União elevaram a dívida de estados e municípios de 121 bilhões em 1999 para 396 bilhões em 2011, um aumento de encargos contratuais de 589%. O índice utilizado, o IGPDI, entre 1999 a 2011, significou 589%, para uma inflação de 133%, com uma diferença, portanto, de 456% em apenas 12 anos. Sabemos que em todo contrato vigora a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, da imprevisão econômica. No sentido de que, se os fatos da vida, se a realidade do mundo real, se a realidade econômica de uma nação
ela é distinta do momento em que o contrato foi subscrito, ele deve ser readequado, ele deve ser reequilibrado, este contrato, para evitar a onerosidade excessiva em relação a uma das partes. O manifesto pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União, assinado por todas as entidades que participaram do ato, reivindica algumas mudanças. A principal delas trata da troca do indexador que corrige a dívida, hoje IGPI-DI, mais juros de 6% ao ano, pelo IPCA e sem cobrança de juros. Em 98, nós tínhamos 90 bilhões de dívida dos estados com a União. Em 2010, depois de 12 anos, cerca de 160 bilhões já tinham sido pagos e a dívida ainda está hoje na casa dos 400 bilhões aproximadamente. O IGPDI mais 6% é o índice de indexação que foi proposto lá no passado, mas que não tem mais condição de ser mantido na situação econômica que nós vivemos. Então a proposta hoje mais razoável e mais aceitável é a mudança do IGPDI pelo IPCA, de preferência sem cobrança de juros, somente com a correção monetária. Se necessário, juros pequenos de até no máximo 2%. Os municípios fizeram repactuações com a União em 99 e a partir dali honrando seus compromissos com taxas de juros elevadas, maiores do que as taxas de juros que o próprio BNDES, a partir dos recursos repassados pela União, pratica. Então a gente considera que se a União tem condições de, por meio do BNDES, aplicar juros mais baixos para a iniciativa privada, por que ela não repactua com estados e municípios? Esse ônus excessivo de juros sobre uma dívida está impedindo que os entes federados promovam a prestação dos serviços públicos para a sociedade, principalmente nas áreas de saúde, educação, transporte público, segurança, não é? E é inadiável rever esse processo, não é? Além disso, o nosso movimento da Auditoria Cidadã da Dívida requer, além da revisão retroativa desses onerosos juros que foram impostos aos entes federados, nós ainda requeremos uma auditoria dessas dívidas. Como nasceram essas dívidas? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou? Esse processo tem que se tornar transparente para a sociedade, que afinal paga essa conta. Esse é um ato republicano, apolítico, mas republicano, em prol do cidadão. O cidadão que mora no município, que essa dívida dos municípios também impede que ele tenha acesso amplo à saúde e educação nos seus estados. Então, uma forte campanha de conscientização para o cidadão saber que esse recurso é dele também, porque ele paga com impostos aquilo que está indo exclusivamente para a União em torno de juros. Então, nosso objetivo é que se refaça esses cálculos, né, uma auditoria plena dessas dívidas, que muitas delas, né, podem sequer existir, e posteriormente renegociar também, rever os valores dos juros, os percentuais dos juros, para que os estados e municípios possam investir mais no cidadão. O manifesto questiona os termos exorbitantes do financiamento, aponta os exagerados encargos financeiros aplicados aos contratos e alerta para a necessidade de transparência no processo de endividamento dos estados e municípios. O documento lido pelo vice-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, conclui reivindicando o saneamento da situação que tem levado estados e municípios a contraírem empréstimos externos para pagar encargos à União. Um ato público que desperta seguramente o interesse da sociedade, desperta o interesse das pessoas, mas que tem a ideia de fomentar uma discussão direta com relação à necessidade imediata da revisão das dívidas de estados e municípios, né? E hoje nós temos os nossos estados, os nossos municípios com as suas estruturas econômicas absolutamente comprometidas, mas quem sofre com tudo isso, ao fim e ao cabo, é o próprio cidadão. Hoje o cidadão não tem saúde, muitas vezes, não tem segurança, não tem condições, através dos estados, de investimento em educação, em habitação, em tantos outros temas importantíssimos. Mas, por outro lado, contraditoriamente, os estados, principalmente aqueles estados de maior contexto de dívida com a União Federal, acabam muitas vezes pagando 15%, 13%, 14% da sua receita líquida
para a União Federal. Apenas para o pagamento do serviço de uma dívida hoje é absolutamente impagável. E se nós tivermos a condição de sensibilizar a União Federal da necessidade da revisão destas dívidas, nós estaremos contribuindo em muito com o cidadão, principalmente com o cidadão nos municípios e nos estados, porque terão eles mais recursos, os estados e os municípios, para aplicação em saúde, em segurança, em educação, em pagamento de precatórios, que é hoje uma grande preocupação de todos nós e notadamente da OAB. Portanto, é um ato que, na nossa avaliação, ele foi coroado de muito sucesso, mas, acima de tudo, um ato de representatividade exatamente pelas entidades que estiveram aqui hoje no Conselho Federal.